vivendo os milagres de Jesus através da obediência à palavra de Deus em nosso lar. Nessa sequência do Vivendo os Milagres de Jesus, essa é a segunda parte e última dessa obediência à palavra de Deus em nossa casa, em nosso lar. E é bom, né, a gente poder ouvir isso, porque o maior tempo da nossa vida é na nossa casa. O maior tempo da nossa vida é dentro de casa. Na igreja a gente fica 2, 3 horas, no máximo 5, 4, em dia de festa, né? Mas o maior tempo da nossa vida é dentro de casa, e Deus nos orienta sobre esse assunto. Ele diz assim, na segunda epístola de João, estamos falando sobre essa segunda epístola de João, ela não tem capítulos, ela só tem versículos. Então é no versículo 7 em diante. Você vindo de trás para frente, Apocalipse, aí você vê Judas, 3 João e 2 João. É uma epístola pequena, como 3 João, e como também Judas, né? São epístolas bem pequenas, mas profundas, falam profundamente a nossa vida em nome de Jesus. Versículo 7 diz: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, isso tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Oh, aleluia, né? Mas, pastor, nós não temos que pregar para todo mundo. Pregar uma coisa: a tua casa é o teu ninho, é o teu santuário, né? É o teu local onde a família se refugia. Então o apóstolo João fala com profundidade a respeito deste assunto tão importante, né, que é a nossa casa. Hoje estaremos dando continuidade a este assunto iniciado terça-feira passada. Nós estamos abordando a obediência à palavra de Deus em nosso lar, em nossa casa. E necessitamos observar quem frequenta a nossa casa. É isso que Deus está avisando aqui, né? Necessitamos obedecer a Deus neste quesito. A Bíblia nos afirma algo muito importante com relação a este ponto. Perdemos milagres por causa das influências erradas da doutrina de Cristo, que outras pessoas trazem até nós, em nossa casa, em nosso lar. Se Deus nos ordena não recebermos vidas em nossa casa que não trazem a doutrina de Cristo, é porque essa visita é inoportuna ao recebimento dos milagres prometidos por Jesus aos seus. Então tem milagres prometidos para Deus, mas tem coisas que roubam os milagres de Deus na nossa vida, na nossa casa, né, na nossa família, no nosso ministério, tudo aquilo que faz parte da nossa história. Aleluia. E ele complementa dizendo que o maior milagre é a nossa salvação. Nós temos que preservar a nossa salvação, aleluia, de todas as formas. E o que nos une a Cristo é essa doutrina. Então, o que você precisa entender, que o que une você a Jesus não é a igreja, não são os irmãos. Em primeiro lugar, é a doutrina. Aleluia. Se você não tem a doutrina, você não tem nem o pai, nem o filho. Meu Deus do céu. Você pode ter irmãos, pode ter uma igreja, mas você não tem pai nem filho. Então nós precisamos ficar atentos, porque ele diz: aquele que não traz a minha doutrina não tem parte comigo, diz o Senhor.
É isso que o diabo quer realizar em nossa vida. Eliminar a nossa comunhão com o Pai através da palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? Jesus. Ele quer nos atingir e Deus nos avisa. Você pode perguntar como proibir ou como não permitir que uma pessoa venha até o nosso lar e nós sabemos que aquela pessoa não traz a doutrina de Cristo e vem tentando empurrar a sua fé, o seu entendimento. É simples. Não devemos recepcionar em nossa casa pessoas que não aceitam a nossa fé. Amém. Pessoas que debocham de tudo aquilo que cremos. Pessoas que caçoam de tudo aquilo que valorizamos. E pessoas que estão na igreja, mas não querem obedecer também à doutrina de Cristo. Isso é importante, né? Nem todo mundo, como eu disse na terça-feira passada, nem todo mundo que está na igreja é trigo. Então nós precisamos, né? A Bíblia diz que nós conhecemos pelo fruto. Então nós precisamos observar o fruto na vida das pessoas. E aí sim fazer o filtro. Porque Deus faz o filtro. Ninguém entra no céu. Meu Deus do céu, se Deus bota filtro, e Ele diz que nós temos que tomar as atitudes que Ele toma, temos que ser imitadores dele. Então cabe a nós colocarmos também filtros. Nós vimos na terça-feira passada que o próprio Senhor Jesus anunciou este tipo de prática nos últimos dias. A palavra de Deus prevê o seu aparecimento, mas cabe a nós não deixarmos que elas entrem em nosso lar. Nós vimos na terça-feira passada, vou passar rapidamente, porque nós vamos continuar. Em primeiro lugar, vimos que a palavra de Deus prevê o seu aparecimento. O aparecimento de quê? Dessas doutrinas estranhas, dessas práticas que são danosas à vida daquele que está na doutrina. Se você está na doutrina e começa a receber práticas que não são da doutrina, você acaba se corrompendo. O próprio Jesus nos adverte lá em Mateus 24, 11 e 24, diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o objetivo de Satanás é nos atingir, porque nós mudamos de lado. Nós não temos mais parte alguma com Satanás, pelo menos eu não tenho. A salvação é individual, então eu como pastor eu tenho que ensinar. Eu tenho que trazer o ensino para que as ovelhas possam entender e compreender e praticar a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo também nos adverte. Vimos a advertência de Jesus e Paulo nos adverte em 1 Timóteo 4:1. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, meu irmão, nós estamos numa época difícil, nós estamos numa época em que o engano está borbulhando à nossa volta. E nós precisamos olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. São ensinos de demônios, são espíritos enganadores que querem arrastar os eleitos, querem tirar aqueles que receberam a eleição de um dia estar para sempre com o Senhor. O apóstolo Pedro também, nós vimos isso, nos deixa a sua advertência em 2 Pedro, de 1 a 3, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, olha, eles vão colocar para dentro, olha só que coisa, hein? Introduzir é colocar para dentro. Então ele diz, dissimuladamente, olha, dissimuladamente, quer dizer, uma coisa que você não percebe, é uma coisa dissimulada, heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição.
E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dói. Então aqui fala, olha só, que movidos por avareza farão comércio de vós. Olha, coisas complicadas acontecerão no meio da igreja, no meio do povo de Deus. E ele diz assim também que por causa deles será infamado o caminho da verdade. Quer dizer, virá má fama ao caminho chamado Jesus. Então as pessoas não vão querer Jesus por causa da má fama, né, daquele grupo de pessoas. E nós precisamos ficar atentos, porque são práticas libertinas que vão fazer com que a igreja saia da presença de Deus. E a Bíblia diz palavras fictícias. Sabe o que quer dizer isso? Ficção. Vão trazer coisas que não são realidade. Vão falar de coisas ficção. Eu vi outro dia uma palestra que o sujeito estava falando que entrou na igreja. Enquanto estava falando do Espírito Santo, ninguém dava glória. Mas falou que tinha um anjo na igreja, a igreja toda entrou em polvorosa. E ele não viu o anjo, ele ficou desesperado para ver o anjo. E acabou o culto, ele foi perguntar às pessoas que estavam bastante agitadas: você viu o anjo? Não, não vi não. Aí, por que você ficou assim? Porque as pessoas querem coisas que criem nele com frenesi. Então nós precisamos ser crentes maduros, como os de Bereia, né? Nós precisamos colocar a nossa vida no centro da vontade de Deus e da palavra, porque é a palavra que nos dá comunhão com o Pai e com o Filho. Em segundo lugar, aprendemos o que é uma heresia, ou uma religião falsa, ou uma seita falsa. Heresia quer dizer escolha, doutrina oposta aos ensinos divinos e que promove divisões. Então, tudo aquilo que traz divisão é uma heresia. Então, heresia é uma escolha, é uma doutrina oposta aos ensinos divinos. E uma seita é, na prática, uma religião fundamentada nas heresias. As seitas possuem características que permitem a sua identificação. E, em terceiro lugar, observamos alguns fatores que favorecem o seu surgimento e a evolução dessas heresias. Estudamos que o ser humano é, por natureza, religioso. Nós somos religiosos. E religiosidade é um espírito, né? É um espírito que leva o homem a se tornar um religioso, a fazer as coisas para Deus, não como vida, não como em obediência a Deus, mas por religiosidade. Deus nos fez assim, Deus fez o homem assim. Onde quer que se encontrem seres humanos, há vestígios de religião. A palavra religião vem do latim religare, o que dá a ideia de que o homem está separado de Deus. Na sua busca, se o homem não for conduzido à verdadeira religião, certamente inventará uma para si, ou se apegará a uma outra que lhe for proposta. É assim que acontece, né? E nós temos visto, né, essas coisas acontecerem mundo afora. O primeiro fator é a ação diabólica no mundo. O mundo está sendo preparado para o reinado do anticristo. Então o anticristo vai um dia reinar e ele quer governar sobre pessoas que não se sujeitam à doutrina de Cristo. Segundo fator é a ação diabólica na igreja. Nem todos que estão na igreja fazem parte do corpo de Cristo. O diabo envia os seus. O diabo tem a característica de querer semear no meio da igreja os seus. O terceiro fator é a ação diabólica contra a palavra de Deus. Nós vimos isso tudo terça-feira passada. Eu estou só passando aqui para a gente poder começar a falar hoje. Satanás cega o entendimento do homem, além de roubar o que foi semeado. A parábola do semeador fala sobre isso. O quarto fator é a falta do ensino da palavra. Então a igreja precisa ensinar a palavra. O ensino precisa fazer parte da igreja. A palavra de Deus tem sido pregada, mas não tem sido tão ensinada como devia.
Pregar a palavra sem ensiná-la é preparar o terreno para surgimento de doutrinas falsas. E o quinto fator é a interpretação distorcida das Escrituras. Isso tem levado muitos fiéis a práticas que são contrárias à palavra de Deus. Há pregadores que difundem suas próprias ideias, afirmando ser a palavra do Senhor. O sexto fator é a falta do conhecimento da verdade bíblica. O desconhecimento da palavra de Deus fará com que você nunca conheça verdadeiramente a pessoa de Jesus. E a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Eu até falei do Bolsonaro, né? Foi a frase ou o versículo escolhido por ele para a sua campanha: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Vimos também o sétimo fator, que é a falta de maturidade espiritual. Essa daí atinge todos nós. Muitos têm se aventurado pelo desconhecido, quase todas as vezes por mera curiosidade. E Satanás gosta de um crente curioso, né? É o que Satanás mais gosta. Você pode falar para o teu irmão: não seja um curioso. Você pode falar para ele: olha, Satanás gosta muito de curiosos. Os curiosos Satanás gosta. É uma vida que Satanás está de olho. Hoje estaremos nos aprofundando um pouco mais neste assunto. Não podemos receber em nossa casa, em nosso lar, quem não traz a doutrina do Senhor. Deus nos chama de seus embaixadores. Quem é embaixador do Senhor, diga amém. Amém. Diga também, o diabo também tem os seus embaixadores. O diabo tem seus representantes. O diabo tem os seus seguidores. Por isso devemos aprender como se identifica uma heresia. Por isso devemos aprender como se identifica essa situação. E é o que nós vamos ver a partir agora do quarto ponto, o quarto lugar, na identificação de uma heresia. Estão enganados aqueles que pensam que o diabo vai aparecer de garfo, de chifres, pés de cabra soltando fogo pelas narinas. Satanás age de acordo com o ambiente, cultura e determinação de cada um. Inteligente, ardiloso, cheio de astúcia, e juntamente com seus anjos, os demônios, o diabo procura apresentar-se ao homem por intermédio do próprio homem, e tem por finalidade afastá-lo cada vez mais do seu Criador. Lembre-se de que o homem é um embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo, mas tem os embaixadores de Satanás. Uma das principais estratégias de Satanás é a de, não podendo destruir a Bíblia, nem contestá-la, procura fazer a palavra de Deus cair em descrédito, escondendo ou torcendo as suas verdades. Aí estão milhares de religiões falsas e seitas, todas fundadas ou fundamentadas em filosofias e pensamentos humanos, numa tentativa inútil de querer realizar aquilo que cabe somente a Deus: estabelecer as condições e métodos para a redenção da humanidade. As heresias são identificadas por 4 aspectos. O primeiro aspecto é a desarmonia com a Bíblia. Sabe o que é uma pessoa ter harmonia com a outra, né? Então, está tudo bem. Então, quando ela entra em desacordo, aquela heresia não fala com a Bíblia. Aquela situação não fala com a palavra de Deus. No trato com as doutrinas da Bíblia, os argumentos podem ser classificados em 3 aspectos. Primeiro, é bíblico. É extraído da Bíblia dentro da interpretação correta e lógica. Então você vai trazer uma mensagem cujo centro dela, o fundamento dela é bíblico. Existe a segunda classificação, que é a extra-bíblica. Não tem base bíblica e, contudo, não entra em choque com a palavra de Deus. É necessária uma certa dose de segurança por parte de quem o está utilizando, né? Em Atos capítulo 17, versículo 28, o apóstolo Paulo, em Atenas,
lá no seu discurso lá em Atenas, ele declara assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Está falando da terra. Pois alguns dos vossos poetas têm dito. Então ele cita os poetas gregos que citam isso. E ele diz: porque dele também somos geração. Então ele citou uma verdade, mas que não é bíblica, quer dizer, não está. Ele não está citando a Bíblia, mas é uma verdade que não choca com a Bíblia. Então, é extra-bíblico, mas ele está citando poeta. Né? Nós aqui, às vezes, podemos citar uma pessoa do mundo que falou uma frase que não choca com a palavra de Deus. Então, né? Então nós precisamos entender isso. Né? E a última classificação é o antibíblico. Fere, torce, subtrai, acrescenta, ou mesmo choca-se com as verdades anunciadas na palavra do Senhor. Geralmente são baseadas em versículos isolados, não se observando o contexto geral. Tem até um ditado que diz, né? Um texto sem contexto traz um pretexto, né? Então nós precisamos ficar atentos. Sempre versículos isolados, nós precisamos ficar atentos. Aquela mensagem, quando ela é pregada dentro de um contexto, fica mais fácil o entendimento. Mas quando ele pega só um texto, um versículo, né? E nós dali vamos fazer a nossa mensagem, essa mensagem tem que varrer a Bíblia para poder dar fundamento à palavra. Então nós precisamos ter cuidado. Então, quando esses antibíblicos pegam um versículo isolado e faz dele o seu cavalo de batalha, né? Faz dele o seu cavalo de batalha. Muitas igrejas estão aí dizendo que só vale os escritos do apóstolo Paulo, é baseado somente na doutrina paulina, e aí vai, esquece o resto da Bíblia toda. E o próprio apóstolo Paulo diz que toda a escritura é inspirada por Deus, né? Então dá um soco na cara desse demônio que quer se levantar para tentar desmistificar a palavra de Deus, né? Mas vamos lá. O segundo aspecto é a unilateralidade da apreciação doutrinária. Geralmente a característica da heresia é escolher uma doutrina para nela descarregar suas atenções em detrimento das outras. Por exemplo, afirma-se a divindade de Cristo esquecendo-se da sua humanidade. Nós sempre dizemos aqui que Jesus é 100% homem e 100% Deus, né? Então nós falamos da divindade na vida de Jesus, mas também falamos da sua humanidade. Então, fala-se da unidade de Deus sem contudo se falar da trindade, né? Mas sempre dizemos, Jesus no batismo, estava ali o Filho de Deus saindo das águas. A voz do Pai ecoou do céu, dizendo: este é meu Filho amado, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, a trindade presente, né? Então nós nunca vamos mostrar essa situação fora dessa unidade de Deus, falando da trindade. Anuncia-se o Cristo ressurreto e despreza-se o Cristo da cruz, o da carne. O Papa falou há pouco tempo atrás aí, dizendo que a cruz foi o fracasso de Jesus. Ele falou, é só pegar a internet e botar lá, Papa falando sobre o fracasso de Jesus na cruz, você vai ouvir o discurso dele. Diz que ele foi um fracassado. Ali ele fracassou, meu Deus do céu, ali ele pagou o preço pela minha vida, pela tua vida. Como é que ele fracassou ali? Ele realizou a sua grande obra que ele veio fazer. Então começa a ver, né, as coisas, né? Prega-se a graça de Deus e esquece-se da lei. O terceiro aspecto é a contradição com os fatos. Muitas doutrinas e histórias com base em fatos insuficientes desacreditam os ensinamentos bíblicos baseados em fatos reais. Eu tenho pessoas na minha família que dizem que Adão e Eva
É historinha. Então me conta como é que foi o princípio. Deus conta que o princípio foi Adão e Eva. Como é que foi o princípio da humanidade? Então me conta. Porque eu fico com o que Deus fala. Deus é verdade, Deus é fiel. Dele não há mentira, dele não há trevas, não há engano. É o Deus da verdade. Mas eles não acreditam. Então, fatos reais. Infelizmente, muitas pessoas que acreditam em Jesus têm mergulhado em situações deste gênero. Pedro chama isto de fábulas engenhosamente inventadas. Lá em 2 Pedro, abra a sua Bíblia aí, 2 Pedro, lá pertinho daí de 2 João, capítulo 1, versículo 16. São fábulas, meu irmão. Sabe o que é uma fábula, né? A minha avó, quando era guri, a avó Lira juntava os netinhos todos, meus irmãos pequenos, e contava a história da nuvem clara. Eu me lembro até hoje. Nuvem clara, nuvem clara. E essa ficou na minha cabeça, né? A historinha da nuvem clara. Então, é a ficção. É a ficção. Assim também a ascensão de Maria. O poder de intercessão dos santos, tudo é ficção. O espiritismo que acredita que há uma reencarnação, ficção. Então, o que o apóstolo Pedro está falando aqui, em 2ª Epístola de Pedro 1,16, assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Olha, engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Que coisa tremenda, né? Então, o próprio Pedro fala: olha, nós vimos, o que nós contamos não é fábula engenhosamente inventada. Então, nós precisamos entender isso, a contradição com os fatos. O quarto aspecto é a incoerência lógica. Quase todas as religiões se desmoronam diante de um confronto lógico com a história, com a ciência, com a Bíblia ou mesmo com a religião propriamente dita. Vamos ver agora o 5º lugar, como se identifica uma seita. Uma seita se identifica ou é identificada em geral por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos: a Bíblia Sagrada, a pessoa de Jesus, a queda do homem e o pecado, a pessoa e a obra de Cristo, a salvação e, por fim, o porvir. Além disso, as seitas têm características que lhes são muito comuns, dentre as quais destacamos. A primeira: Jesus não é o centro das atenções, ou seja, não são cristocêntricas. Aqui na Pauferro tem uma ali, até a irmã veio de lá, né? A Igreja Messiânica. Como é que é o nome lá do Deus de lá? É o Meixo-Chama. Meixo-Chama, né? Então, eles acreditam no Meixo-Chama. Tiraram Jesus do centro e colocaram no centro Meixo-Chama, né? Então você começa a ver, tem várias religiões por aí que tiram Jesus do centro e você tem que ir a uma outra pessoa. Vai a mãe, que o filho tiraram Jesus do centro. Então começam a movimentar aquilo que Deus estabeleceu. Então nós precisamos nos lembrar disso. A divindade de Jesus e, consequentemente, os seus atributos divinos são subestimados. Geralmente Jesus é substituído por um outro Deus ou profeta. É o caso dos adventistas. Quem é que é a boca de Deus para eles? Não é Jesus. Que a Bíblia diz: olha, nesses últimos dias você tem que ouvir através de Jesus. Deus fala pelo Filho. Mas o adventismo diz que agora Deus fala pela boca da senhora White. E aí você vai no mormonismo. Você vai começando a entrar nas religiões e você vai vendo, né, que Joseph Smith aqui
recebe a direção. Então nós começamos a ver os erros doutrinários das grandes maioria das religiões. O espiritismo kardecista, quem é que recebeu o evangelho? É Kardec. É por Kardec. Kardec passou a ser o centro. Então nós precisamos entender isso, em nome de Jesus. Jesus é substituído por um outro Deus ou profeta, ficando em posição secundária. A segunda característica, possui outras fontes doutrinárias além da Bíblia. Você não tem aqui um livrinho do pastor Joaquim que é para poder interpretar a Bíblia. Quem te ajuda a interpretar a Bíblia chama-se Espírito Santo de Deus. Você pode dizer: o Espírito Santo é o meu ajudador. Aleluia. Ele nos ajuda a interpretar. Eu não preciso de ajuda humana. Aleluia. Eu tenho o Espírito Santo em casa, eu abro a Bíblia, vou ler e acabou. O Espírito Santo é aquele que escreveu, aquele que inspirou os escritores. É o único livro que o autor está presente, né? Então nós estamos eles creem apenas em parte da Bíblia. A Bíblia, que é um todo, por vezes é dividida. Outros escritos são aceitos como inspirados divinamente. Então aí os livros apócrifos, né? Acrescentando a palavra de Deus. Ou esses livros são de seus fundadores, ou de pessoas que repartem com eles boa dose daquilo em que creem. Por vezes a Bíblia é totalmente desacreditada e muitas restrições a elas são feitas. Os ditames do Papa têm maior autoridade do que a Bíblia na Igreja Católica. A Bíblia tem que ser fechada e tem que ser aberto o ditame do Papa, que ele é que tem autoridade espiritual. A boca de Deus é fechada e abre-se a boca do homem. Olha só, para você poder entender mais fácil. Então nós estamos diante da boca de Deus, nós estamos diante da revelação de Deus para o homem. Mas a pessoa, por má direção, por má orientação, acaba seguindo a voz humana. E maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Amém? A terceira característica é que são os únicos certos. Essas pessoas se intitulam como sendo os únicos detentores da verdade. Não importa há quanto tempo foram fundadas, há 5, 10, 20, 100 anos, são as únicas certas. E ai daqueles que não se deixar guiar pelas suas cartilhas. As pessoas deveriam ao menos ter o cuidado de serem tão presunçosas, né? São os únicos que têm a revelação de Deus. A revelação de Deus foi dada através de Jesus Cristo, né? Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3 fala isso com uma clareza tremenda. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade de Deus. A quarta característica contraria os princípios de interpretação da Bíblia Sagrada. Esta é uma das formas mais comuns da identificação ou de identificação de uma seita. Eles interpretam um texto ou versículo isolado da Bíblia, distorcendo a verdade, dando um sentido contrário à palavra de Deus. Por vezes, muitas pessoas bem intencionadas são levadas a fundar seitas, porque não observaram as regras de interpretação ditadas pela hermenêutica e pela exegese. São duas palavrinhas difíceis, mas quem faz o centro, quem faz seminário, vão estudar sobre este assunto. O contexto não é levado em conta. A hermenêutica bíblica cuida da reta compreensão e interpretação das Escrituras. Já a exegese bíblica é aparentemente semelhante, significa extrair do texto, interpretar, arrancar para fora do texto o que ele significa. A exegese tem a função de dar clareza ao texto, analisando o seu significado de forma objetiva e profunda, sendo que essa especificidade pode-se dar tanto a um texto
quanto a uma frase ou uma palavra. Isso denota extrair do texto aquilo que ele significa de forma literal. Amém, queridos? Então nós precisamos entender isso, que as características dessas heresias contrariam os princípios da interpretação da Bíblia Sagrada. A quinta característica ensina o homem a desenvolver sua própria salvação. Nós não podemos pensar nisso, né? Não somente ensinam os homens a se salvarem, mas prometem uma salvação inteiramente naturalista. Pelo seu bom comportamento e pelas suas obras, o homem alcançará a sua salvação. Isto é o que ensinam as seitas falsas. Você quer ver um exemplo? Quem se lembra da construção da Torre de Babel? Né? Eles queriam chegar onde? No céu. E começaram a construir os homens a salvação. Queriam chegar no céu pelo seu próprio esforço. Deus precisou descer e trazer ali a divisão das línguas e das nações. Ali começou cada um ir para o seu canto. A palavra de Deus fala sobre isso. A sexta característica dessa sequência aí, a última, são proselitistas. Palavra bonita essa, proselitista. O que quer dizer isso, pastor? É a capacidade de pescar no aquário dos outros. Eles não querem ir nos hospitais, não querem ir nos sepultamentos, não querem ir nas ruas, não querem, eles só querem vir pescar aquela vida que já está congregada. Querem tirar a pessoa do aquário, né, onde ela se encontra. Fazem seus neófitos não entre os doentes, aflitos, desesperados ou necessitados. Neófito é o novo convertido. Então eles querem sempre pegar alguém já no aquário do outro. Então nós temos que vigiar, porque o inimigo está de olho na gente, né? As seitas estão de olho em você, a te arrancar. Muitas pessoas já saíram daqui, e pessoas que tinham ministério, pessoas que tinham propósito, como disse aqui no domingo e no sábado, né? Propósito de Deus para suas vidas, mas eles tomaram atitudes de sair, né? E a complicação acontece, porque quando você toma uma decisão fora da direção de Deus, o que acontece com a pessoa? Ela fica fora da bênção de Deus. Então começa a girar, começa a rodar. Aconteceu com o povo no deserto. O que aconteceu com o povo? Quando começou a dizer que aquela terra que o Senhor tinha prometido, mandou lá os 12 espias. 2 vieram dizendo que a terra era muito boa, a terra era espetacular. Olha, tem gigante, mas nós vamos vencer. No nome do Senhor nós vamos vencer. Né? E os outros 10 botaram o quê? Botaram medo no povo. Disseram, não é hora, não dá. Nós somos como um gafanhoto, não, o negócio vai pegar. E o que aconteceu? Deus fez aquele povo ficar no deserto. Porque a incredulidade, né, olharam para as circunstâncias e não olharam o propósito de Deus. Deus tem propósito para cada um de nós. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Em sexto lugar, quais são os propósitos desta passagem, dessa mensagem? O primeiro propósito é impedir o retrocesso do cristão, proporcionando ao mesmo tempo um aumento da sua fé de estar no caminho certo. Então o primeiro propósito é que você não retroceda. Então que eu preciso não retroceder. O Senhor afirma lá em Apocalipse 3:11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Então nós temos que conservar. Meu papel é conservador. Eu vou me conservar íntegro na presença de Deus. Esse é o meu papel.
2 Timóteo também fala alguma coisa. Volta um pouquinho aí. 2 Timóteo, no capítulo de número 1, no versículo 12, diz assim: e por isso estou sofrendo estas coisas. 2 Timóteo 1, 12. Sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Tremendo, né? Então, esse é o primeiro propósito, para você guardar. Em Efésios 4, volta um pouquinho mais. Efésios, pertinho, 4, versículo 14. Ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então nós temos que ficar atentos. Satanás vai mandar embaixador para poder tentar nos arrastar. O Senhor Jesus também nos afirma em João 6, 67, versículos 67 e 68. Diz assim: então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Então nós precisamos ficar com quem tem a palavra da vida eterna. Quem é que tem a palavra da vida eterna? Jesus. Então eu tenho que ficar com Ele. Eu não vou seguir qualquer um. Meus olhos têm que estar no Senhor, o autor e o consumador da minha fé. O segundo propósito desta mensagem é preparar o cristão para responder acerca da sua esperança. Nós precisamos ter respostas. O apóstolo Paulo nos afirma em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o segredo. Você precisa conhecer a palavra, conhecer bem a espada do Espírito. 1 Pedro, capítulo também, olha, nós temos que conhecer na Bíblia. Vamos lá, que agora chegou a hora. Parar de falar um pouquinho para mexer mais, né? Vamos mexer na Bíblia. 1 Pedro 3, 14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós temos que ter sempre a resposta na ponta da língua. A fé precisa estar, a Bíblia diz lá em Romanos 10, né? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Amém, queridos? Amém. Terceiro propósito: conscientizar o cristão da sua responsabilidade. Efésios, capítulo de número 6. É a armadura, né? Estai, pois, firmes, cingindo-vos, versículo 14, com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém, queridos? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 4, também fala sobre este assunto. 2 Timóteo 4,
de 1 a 4. Ele diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, com que, sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tem igrejas por aí oferecendo comida a anjo. Fábula. Igreja, meu Deus do céu, como é que pode? Alimentando anjo. Quer dizer, as heresias, as seitas oferecem comida aos demônios. Agora a igreja de Jesus oferece comida aos anjos. Como é que pode ter desse? Onde? E as pessoas estão sendo arrastadas. O apóstolo Paulo nos afirma em Romanos 10, 14: como porém invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem crê. Nós precisamos nos lembrar disso. As pessoas estão perdidas e nós estamos cheios do Espírito Santo, cheios do conhecimento, cheios da palavra. Estamos vendo essas pessoas indo embora. Uma vez o Luiz falou, acho que foi o pastor Luiz, pegando o ônibus, né? Dentro daquele ônibus ele senta do lado de uma pessoa, ele está indo para o céu e aquela pessoa está indo para o inferno. Não estão indo para a Candelária ou para a Praça 15. É um indo para o céu e o outro indo para o inferno. E nós precisamos falar do amor de Deus, precisamos avisar, né? O quarto propósito, tornar o cristão apto para a instrução, sempre disciplinando com mansidão os que se opõem. 2 Timóteo também, no capítulo 2, fala sobre este assunto. Versículos 24 em diante. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Não é fácil não, né? Então nós temos que nos tornar aptos para a instrução, sempre disciplinando com mansidão os que se opõem. Em Judas, pertinho de Apocalipse, Judas, esse não é o que traiu não, hein? O que traiu morreu enforcado, hein? Esse é o irmão de Jesus. Você pode dizer, este é o irmão de Jesus. Irmão de Tiago e irmão de Jesus. A palavra de Deus fala isso, né? Lá no versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Olha, né? Mas lá no versículo 23, parte A: salvai-os, arrebatando-os do fogo. Então nós precisamos, a salvação está com quem? Está com a igreja. Então quem tem o poder de salvar é a igreja. Então nós temos que salvar essas vidas, arrebatando-os do fogo. É o que diz aqui. Aleluia. O quinto e o último propósito desta mensagem: denunciar que a verdade de Deus foi transformada em mentira, através da comparação das doutrinas das seitas com que diz a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus afirma em João 17:17, o que é? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 1, versículo 25,
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha só os detalhes, meu irmão. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Em Provérbios, capítulo 30, versículos 5 e 6, diz: toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Meu Deus do céu! Olha o perigo da gente acrescentar alguma coisa ou retirar alguma coisa da palavra de Deus. A doutrina, ela é pura. A palavra de Deus é pura, perfeita. E a palavra de Deus diz que ela é escudo para todos aqueles que nele, em Jesus, confiam. E eu quero que fique bem claro no seu coração duas coisas nesta tarde. Devemos amar todas as pessoas como Deus as ama. Devemos obedecer a Deus através da sua palavra. Se Ele nos avisa para não recebermos em nossa casa quem não traz a doutrina de Cristo, é porque isto pode atingir a nossa fé. É isso que ficou claro nesse ensino, nessa mensagem que Deus nos dá nessa tarde, né? Complementando a de terça-feira passada. O objetivo de Satanás é atingir a nossa fé, é fazer com que você não creia mais na palavra de Deus como ela é. E sem fé não podemos receber nada de Deus. Nenhum milagre será experimentado por cada um de nós se assim procedermos. Por isso Deus exige que o seu povo cresça na graça e no conhecimento da sua doutrina, da sua palavra. Somente agindo em obediência à palavra do Senhor, experimentaremos os milagres prometidos por Deus ao seu povo, à sua igreja. Amém? Eu vou convidar o Márcio, vem cá, Márcio. Amém, Jesus. Hoje é uma tarde, né? Nós vamos, vou pedir para a Mariana fechar ali, né? Em nome de Jesus. Hoje é uma tarde tomada de posição diante de Deus.